Sim, pessoal, continuando aqui. Então, Vargas chegou ao poder de forma provisória em 1930, com a Revolução de 30 ou com o golpe de 30, como colocam alguns autores. Vargas chegou ao poder de forma provisória, mas chegou também agradando aqueles que o apoiou nesse golpe, nessa revolução. Aqueles grandes donos de café, aqueles produtores de café, aqueles senhores que o apoiou, ele começou, né, professor, uma política de comprar esse café que estava sobrando aqui no país, estava sobrando aqui no Brasil. Ele comprava esses excedentes de café. E também na ala política, ele acabou com a Constituição de 1891, que escolhia para aqueles governadores dos estados, eles chamavam de presidentes, né? Aqueles que governavam os estados eram chamados de presidentes. Aí ele acabou com isso aí, com os governadores, e colocou chamado interventores nos estados. No lugar de governador, o nome chamava era interventor. É ele que nomeava esses interventores para o estado, tá? Para os estados. E aí, esses interventores que ele nomeava para esses estados, era mais daquela ala que apoiou ele também nesse golpe, na ala dos tenentes, dos tenentistas, que apoiaram ele nesse golpe de 30. Ele começou a botar essas pessoas, esses tenentes, nesse setor, nesses estados, chamados de interventores. E esses governadores desses estados, esses interventores, que era o nome, eles escolhiam os prefeitos dessas cidades de cada estado. Tudo bem? Isso aí é chamado de política dos governadores, tá, pessoal? Tudo bem? Fácil de entender. Vargas nomeava os interventores para o estado e os interventores dos estados nomeava os prefeitos das cidades. Isso é chamado política dos governadores, tá? Professor, e aí, provisoriamente, Vargas estava no poder já com 2 anos, sem fazer uma nova Constituição, porque a Constituição de 1891 ele tinha acabado com isso. E aí o que aconteceu? Surgiu aí, nesse período, um movimento onde São Paulo fez esse movimento com a desculpa que Vargas estava no poder de forma provisória demais, fez um movimento que vocês já ouviram falar de uma revolução constitucionalista de 1932. Essa revolução constitucionalista de 32, pessoal, por trás dela, que eles exigiam uma constituição, que o Vargas elaborasse uma constituição, nada mais foi porque eles queriam retomar o poder de novo, os paulistas. Mas eles, né, professor, estavam insatisfeitos porque Vargas tinha nomeado para São Paulo um interventor que não era de São Paulo. E aí eles fizeram esse movimento, essa Revolução Constitucionalista de 32, que queriam derrubar o Vargas do poder. Demorou certo período, demorou certo tempo, até que Vargas conseguiu sufocar esse movimento, essa revolta constitucionalista de 32. Beleza? Vargas sufocou essa Revolução Constitucionalista de 32, mas com a promessa de fazer uma nova Constituição. Beleza? E aí começou a elaborar uma Constituição em 1933, que ela ficou pronta só em 1934. A famosa Constituição de 1934. Observe que Vargas está no poder desde 30 a 1934, já passaram 4 anos, Vargas está lá no poder. E aí ele fez uma nova Constituição de 1934, tá, pessoal? Beleza até aqui? E aí, essa pessoal que se reuniu em assembleia, as pessoas que se reuniram lá para fazer essa nova Constituição, ela elegeram Vargas, né, como o presidente do Brasil novamente, de forma indireta. Não foi voto direto, foi de forma indireta eleger de novo Getúlio Vargas por mais 4 anos para uma eleição sem 1938. Tá entendendo? E aí Vargas, de 1934, já estava, se elegeu na verdade, presidente de forma indireta, para ficar no cargo por mais 4 anos. Professor, algumas características dessa Constituição de 1934, de importante que essa Constituição que o Vargas fez trouxe. Ela trouxe algumas características, né, importantes. Uma delas, o direito de voto
né, as mulheres nessa Constituição. Direito de férias remuneradas foi nessa Constituição. 8 horas semanais de trabalho, só apenas 8 horas, foi nessa Constituição. Tudo, pessoal. Direito do voto, né, professor, sendo direito do voto secreto, tá? E universal. Não era universal porque só quem podia votar era maiores de 18 anos e alfabetizados, tá? Mas o voto era secreto. Tudo bem, pessoal? Tem um galo cantando aqui, mas é do vizinho, não é, meu? Aí, o que acontece? Essas são a carteira de trabalhos, alguns direitos trabalhistas, muitos direitos trabalhistas que Vargas trouxe nessa Constituição, que criou, através dessas novas conquistas para os trabalhadores, essa ideologia que ele mesmo colocava como pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ele jogava de um lado quanto do outro. Tudo bem, ele agradava a classe dos trabalhadores, chamado pai dos pobres, e também agradava os ricos. Era um grande articulador, um cara era mala demais, Getúlio Vargas. Muito, muito bem articulador, tá? Nos seus famosos discursos de abertura, ele só abriu o discurso trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Trabalhadores do Brasil. Ele tinha muito esse discurso dele na classe trabalhista. Tudo bem até aqui, pessoal? Férias remuneradas, 13º, 13º não foi com ele não. Mas tudo essas questões de direito trabalhista foi com Vargas, tá, pessoal? Beleza? Continuando aqui. Esse direito trabalhista de 34, o Getúlio Vargas. E aí o que aconteceu, né, professor? Ficou no poder de 34 até, né, mais para frente. As eleições era para ser transcorrida em 1938. Quando estava chegando 1938, perto, Vargas deu um golpe de Estado em 1937, chamado de Estado Novo. Aí começou outra fase do Vargas ditador, 1937. Começa o Estado Novo, tá, pessoal? Vamos ficar só até que Estado Novo, para na outra aula a gente começar o Estado Novo, que é essa fase de 1937 para frente, onde o Vargas deu um golpe, novamente, um golpe chamado golpe de Estado. Tá, pessoal? Beleza? De 1930 até 34, Vargas, as características, muitos direitos trabalhistas ele conseguiu, e agradou muitos os grandes produtores de café, conseguiu levar a política até 1937, onde ele deu um golpe de Estado chamado Estado Novo, que é assunto da nossa próxima aula. Vamos por aqui, qualquer coisa eu vou dizendo algumas coisas aqui no áudio para o vídeo não ficar tão grande. Vamos lá, pessoal.